Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, tenho a honra de poder receber e eternizar a história de uma bela e jovem história na arquitetura de Governador Valadares. Falo dela, Cíntia Mafra, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Lembrando que o Resenha Cast é em oferecimento a Óticas Visão, a melhor e mais tradicional ótica de Governador Valadares, e Kratos Nutrition, a melhor empresa de suplementos alimentares da nossa cidade, onde você encontra na rua Israel Pinheiro, ao lado da Academia Território, no bairro Esplanada. Já a Óticas Visão você encontra em 3 opções aqui na nossa cidade. Tem na rua Peçanha, tem na rua Belo Horizonte e também tem na rua Barão do Rio Branco, ou seja, opções não faltam para você poder ficar de bem com a sua saúde visual. Cíntia, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra poder te receber, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz, pelo convite, fiquei muito honrada com o seu convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso poder te receber, uma pessoa da sua grandeza, e para a gente começar o nosso bate-papo, como é que era a Cíntia nos tempos de Colégio Bituruna? Acho que a Cíntia dos tempos do Colégio Bituruna não mudou para a Cíntia de hoje também, um pouco não. Eu sempre fui muito quieta na escola, então eu sempre levei a escola com muita seriedade. Para mim, a escola nunca foi um lugar de brincadeira. Então, eu sempre fui muito estudiosa, não gostava de tirar notas baixas. Recuperação final nunca? Não, já até tomei uma recuperação na época do primeiro ano, mas assim, do momento que eu tive essa recuperação, eu falei pra mim assim, nunca mais eu vou tirar uma nota dessa. Então, assim, eu tinha esse compromisso comigo, né? Principalmente compromisso com a minha família, com os meus pais. Então, essa Cíntia, ela continua até hoje. Apesar de eu ser um pouco quieta, mas também ser um pouco faladeira. Mas eu sempre encarei realmente a escola com esse senso mais de responsabilidade mesmo. E sobre os tempos áureos do Colégio Bituruna, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos do Colégio Bituruna? Uma lembrança que você jamais vai se esquecer, que daqui a 10 anos você vai contar para os seus filhos. Nossa, aí você me pegou. Uma lembrança, assim... O Ibituruna, eu acho que ele forma, querendo ou não, ele forma uma família, né? Então, assim, eu entrei lá quando eu estava na 5ª série e até hoje os meus amigos são todos da época da 5ª série, da mesma turma que a gente formou na 5ª série, a gente tem essa convivência até hoje, né? Então, assim, até agora há pouco eu estava falando no grupo no WhatsApp com o pessoal da escola. Então, assim, o que eu levo mesmo é essa questão da amizade, né? Esses amigos que a gente foi formando ao longo do tempo e fortalecendo essa amizade, né? Mas o Ibituruna também tem um período de jogos, né? Que é o GESI, que é os Jogos Estudantis do Colégio Ibituruna, que eu tenho, assim, memórias ótimas. Ganhou muito? Não, por isso que eu tenho ótimas memórias, porque a minha Era turma, só a resenha ela mesmo. nunca ganhava. A gente sempre participava muito, mas a gente sempre perdia. Mas é uma lembrança super gostosa. E, Cíntia, pensando na Cíntia que depois foi para o Colégio Genoma, e após o passo de ir para o Colégio Genoma, você ficou lá 2 anos. Sim. E aí veio a seguinte indagação que eu vou te fazer. A arquitetura que te escolheu ou você que escolheu a arquitetura para sua vida? Então, eu acho que no início eu escolhi a arquitetura, mas acabou que a arquitetura me escolheu também, né? A arquitetura, ela surgiu para mim, esse nome, né? Arquitetura, vou fazer arquitetura, quando eu tinha 13 anos. Minha mãe que apresentou isso para mim. Que já, né, nesse período de 13, 14 anos, já começava a pensar o que eu ia fazer, né? Sim. E acho que minha mãe viu em mim, pelo que eu gostava, pelo que, assim, de joguinhos até quando eu era criança. Então, ela viu essa minha tendência a mais pendendo mais para arquitetura, né? Então, assim, quando a gente está no ensino médio, né? Sim. Ainda mais na minha época, a gente tinha muito aquela questão de ser medicina. Mas essa área da saúde, ela nunca foi o meu forte. Eu nunca tive essa... Tem cara de médico, viu? Mas eu nunca quis. Não, nunca quis. Nunca foi uma ideia que surgiu na minha cabeça, não. E a arquitetura, sim.
Por quê? Porque eu gostava de história, sempre gostei de Legal. história, era a minha matéria favorita. E eu tinha facilidade com números, né? Matemática, física, então eu tinha facilidade para essa parte. Então era uma forma de agregar um ao outro. Só que eu escolhi arquitetura, mas eu não sabia como que era a vivência de um arquiteto. Olha Que eu só fui descobrir isso na faculdade. Sim. Né? Então, eu entrei falando assim, não, eu quero arquitetura, mas eu realmente não sabia essa realidade do que é ser arquiteto. Sobre a arquitetura, o que mais te encanta nela? Então, eu acho que a conexão com a outra pessoa, de você saber a vida, a história da outra pessoa, e aí tentar traduzir essa história para um projeto, né? Porque o projeto que eu faço, eu sou arquiteta, eu faço projeto, mas eu tenho que traduzir a essência do meu cliente, né? Claro. Então, assim, o projeto, ele não é meu. Eu falo assim, o projeto não é meu. Não sou eu que vou vivenciá-lo ali depois que ele tiver feito, né? Quem vai vivenciar é o cliente. Então, eu acho, assim, que entender essa história, essa vida desse cliente, como que ele vai usufruir ali daquele espaço, entendeu? É o mais importante. E como que aquele espaço também vai beneficiar, né? Porque o espaço, ele tem tudo a ver com a sua experiência de vida, né? Ele vai impactar na sua vida de forma positiva ou não, né? Então, a gente tentar entender esse lado do cliente, tentar fazer de alguma forma que impacte ele dessa forma mais positiva é super importante. E em relação ao seu início dentro da arquitetura, já como uma profissional formada, e nós sabemos que todo início de caminhada em qualquer contexto da vida é muito difícil, possui ali muitas dificuldades, muitos desafios a serem enfrentados. E como foi a Cíntia, logo depois de ter saído da faculdade, durante esse processo inicial dentro da área da arquitetura, já no mercado de trabalho? Qual que é a grande lembrança que você tem desse período? Então, o início nunca é fácil, né? Isso aí qualquer profissional de qualquer Exato. área sempre fala, né? O início nunca é fácil, mas o meu início realmente, ele começou bem numa pandemia. Apesar de eu ter formado em 2018, né? Quando eu realmente encarei a Cíntia como a profissional que Sim. realmente vai levar o nome, né? Dos projetos, de tudo que eu faço, foi bem em 2020, no meio de uma pandemia, que a gente não sabia como que seriam as coisas, né? Era tudo muito incerto. E naquele período que eu já estava de home office, né? Então, assim, era muito incerto de saber, será que eu vou ter cliente mês que vem? Será que eu não vou ter? Mas só que quando a gente inicia, eu acho que a gente tem que ter coragem para começar. Sim. Né? Pensar assim, realmente o início nunca vai ser fácil, mas a gente vai aprender com as experiências, né? E se a gente começa a trabalhar, outros trabalhos também vão surgindo, né? Então, assim, o trabalho, ele nunca vai parar para aquele quem trabalha, realmente. Quem começa a trabalhar, um cliente vai te indicando o outro, você vai aparecendo igual hoje a gente tem, né? A rede social. Exato. A gente vai postando ali a vivência, o dia a dia do trabalho, as pessoas vão vendo, vão se interessando, né? E aí vão surgindo outros clientes, outros projetos. Eu percebo, e isso aconteceu muito comigo, que logo no início da nossa trajetória e história na nossa profissão que a gente escolheu para a vida, é claro que ainda tem ali aquele período que você está inserido em estágios, que você ainda está fazendo a faculdade, mas você já está tendo contato com o mercado profissional. Sim. Mas tanto na época dos estágios, mas principalmente depois de sair da faculdade, logo ali nos primeiros anos, o primeiro ano, a gente leva muito e carrega muito consigo mesmo todos os aprendizados, todos os ensinamentos que a gente teve ali na faculdade. Parece que algumas vozes de professores ficam na nossa cabeça quando a gente se depara com alguma situação. O quanto que foi importante esse período que você passou no início da sua história e trajetória na arquitetura para os dias de hoje? Como você mesma disse, você formou profissionalmente, você passou a ser uma arquiteta diplomada a partir ali de 2018, final de 2018, Sim. mas começou a pegar a mão na massa mesmo em 2020, num cenário totalmente amedrontador, difícil, que ninguém imaginava passar, e você iniciou a sua história na arquitetura, de fato, nessa época. Feito esse pequeno preâmbulo, o que você tem de lembrança desse período que você leva consigo todos os dias da sua vida, hoje, passados 4 anos, que você já está estabilizada, o seu nome já é conhecido e respeitado. O que você tem lá do início que você carrega todos os dias hoje?
Então, eu acho assim, o que eu carrego todo dia é que todo projeto é um desafio, Sim. né? Então, assim, e também pensar que eu nunca vou agradar todo mundo, né? É impossível a gente agradar a todos, né? Ninguém Claro. agrada a gregos e troianos, Exato. eu falo assim. Então, a gente tentar encarar cada projeto como um novo desafio, porque é um cliente diferente, uma personalidade totalmente diferente. E eu acho que na faculdade é onde a gente tem esse contato. Por quê? Na faculdade a gente não tem contato com o cliente, mas a gente tem contato com os professores. Então, durante a minha faculdade, né, durante a faculdade de arquitetura, a gente tem as matérias de projetos. Cada semestre, né, é um projeto diferente. Sim. Então, assim, é um residencial, é comercial. Então, a gente tem contato com diferentes temáticas de projeto. Só que o nosso cliente é o nosso professor. Então, assim, toda semana a gente vai ali mostrar o projeto para ele, aí ele fala assim, não, muda isso aqui, muda isso aqui. Que legal. Então, é o que eu faço até hoje com os clientes, né? Então, até chegar essa aprovação lá na faculdade, né? A aprovação do projeto, do trabalho que a gente apresenta na faculdade, é o que eu faço isso com o cliente também. A gente vai trabalhando ali em cima daquela planta até chegar numa aprovação que fique ok para esse cliente, né? Então, assim, tudo que eu faço hoje, isso é uma coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça, realmente é o que eu aprendi durante a faculdade, né? É lógico que em formas diferentes, Claro. né? Porque se a gente tem um cliente lá na faculdade era um professor. Exato. Mas é sempre essa analogia, assim, né? Olha, o que eu faço hoje realmente na faculdade eu tive esse contato. E os estágios que são, assim, super importantes, porque é onde a gente tem realmente o contato na prática com o arquiteto, né? Eu sou muito grata aos estágios que eu fiz durante a faculdade, porque realmente foi onde eu aprendi e onde fui lapidando, né? Até o que eu gostaria de ser depois que eu formasse. Eu entrei na faculdade, eu falava assim, eu não vou ser design de interiores. Acabou. E aí, hoje eu sou especialista em design de interiores. Olha isso. Uau. Graças a um estágio que eu fiz. Que mudou sua cabeça em relação a essa temática. Que mudou minha temática. cabeça, exatamente. Sobre a Cíntia, ainda pegando o início da sua trajetória, lembra do seu primeiro cliente? Qual projeto foi? Lembro. Meu primeiro cliente que, assim, eu tenho um carinho muito especial por eles. Eles são amigos do meu irmão, né? Então, meu primeiro projeto foi o quartinho dos 2 filhos Que deles. legal. E eles, assim, são clientes tão... que, assim, eles já me acompanharam, já me conheciam desde criança também. Mas eles são clientes tão especiais que eu tenho, assim, outros clientes que vieram a partir deles, né? Legal. Então, hoje eu tenho essa gratidão mesmo, Claro. né? De ter esses clientes que vieram através deles, assim, que conheceram o meu trabalho através deles. Eles me indicaram um, e aí esse outro cliente indicado vieram mais 3, Sim. né? Então, assim, o primeiro cliente, quando a gente realmente trabalha com um certo carinho, né? Com esse cliente, é muito importante, porque ele te dá uma segurança de você saber como que seu trabalho está sendo feito, como que você leva o seu trabalho, né? E ele é super importante também para poder te indicar outras pessoas, Sim. que você está no início, você depende disso também. Se tem uma palavra que precisa estar na relação de uma arquiteta para com o seu cliente ou clientes, é a palavra confiança. Como é que faz para poder inserir essa palavra na sua relação com seus clientes? Então, a confiança, em qualquer relação, né, que a gente tenha, ela vai sendo construída no dia a dia, Sim. né, aos poucos. É claro que se às vezes a pessoa já te conhece através de outra pessoa, você já tem um patamar de confiança ali. Exato. Agora, quando essa pessoa ela não te conhece, então, assim, você vai trabalhar... O primeiro contato que você tem com ela, que é quando às vezes ela vai te procurar para pedir um orçamento, né? É onde você tem que já tentar pegar um pouco dela, puxar um pouco dela, o que ela tá querendo, para você gerar uma conexão com ela. Quando você gera essa conexão, ela vai te dar um espaço, né? Ela vai abrir um espaço para vocês construindo essa relação de confiança, Sim. né? Essa conexão, eu falo assim, quem trabalha com pessoas tem que gostar de trabalhar com pessoas, Exato. né? Porque é essa conexão que você tem com essa pessoa que vai te dar frutos ali na Sim. frente, né? Então, é assim que eu tento trabalhar mesmo a minha vida, né? Com os meus clientes. Tem clientes meus, assim, que
da forma como a gente trabalha, como a gente vai conduzindo o trabalho, eles acabam virando amigos, né? Então, assim, às vezes eu não preciso ter uma conversa tão formal, já tenho uma conversa mais de amizade, de chegar e já fazer alguma brincadeira, né? Mas a gente vai extraindo dele mesmo, né? Vendo se ele te dá essa abertura ou não. Em relação à sua vida como arquiteta, como você deixou claro em uma das suas últimas explanações, você não queria, mas hoje você se apaixonou já há algum tempo e hoje você é especialista em design de interiores. Qual que é a importância de ser uma especialista em design de interiores para a sua vida? Então, nossa, é uma pergunta muito boa. Obrigado. O design de interiores, ele é uma área, assim, que você tem que ter uma atenção muito mais cuidadosa, né? Do que em relação, por exemplo, a um projeto arquitetônico básico, né? Porque o design de interiores, ele depende de detalhes. Cada centímetro ali do projeto, ele conta. Sim. Então, e também falta, né? Às vezes você está contando com uma medida, por exemplo, de 3 centímetros e faz, às vezes, um móvel com 4, não vai encaixar naqueles 3 centímetros, né? Então, essa visão de ter mais um cuidado, uma preocupação, é algo que eu também carrego e é algo que eu sou também. Porque eu até brinco assim, eu sou muito preocupada até com os meus clientes. Eu falo, tem cliente que eu falo, gente, eu oro pelos meus clientes, porque eu quero que... eu acho assim, se os meus clientes são bem-sucedidos, né? Sim. Com o que eles estão planejando, com os sonhos deles que eu estou trabalhando, eu também vou ser bem-sucedida, né? Então, assim, eu sempre estou orando, sempre peço, né? Para que tudo corra da melhor forma, no andamento, né, do projeto, da obra deles, para que eles se sintam felizes com aquilo ali que eles estão recebendo, né? Porque a felicidade deles também vai ser a minha, né? Então, assim, é uma realização profissional, mas também, de uma certa forma, uma realização pessoal também, né? Sobre a figura de uma arquiteta nos tempos atuais, quais são os pilares básicos e fundamentais quando você se depara com algum projeto e que, consequentemente, se tornará e se transformará em uma obra, em uma construção ou em uma reforma? Você, com toda a experiência que você já tem, quais são os pilares que precisam estar inseridos dentro de um projeto, dentro de uma obra? Primeira coisa, igual eu já falei aqui, né? Mas a primeira coisa é você entender o lado do cliente. Hoje eu trabalho de uma forma que, antes de iniciar o projeto, eu passo para o cliente um questionário, que eu chamo de briefing, né? Sim. Então, e esse questionário, dependendo do nível de projeto, né? Ele é extremamente minucioso. Então, às vezes, se é uma casa toda, ele é bem grande. Sim. Mas é porque, através desse questionário, eu vou entender absolutamente tudo que o cliente quer. Quanto ele quer investir, quais são as cores que ele gosta. Eu pergunto no questionário assim, qual música você pensa, você Legal. se imagina nesse projeto? Sim. Porque eu sou uma pessoa muito ligada à música. Então, a partir do momento que eu estou criando aquele projeto, às vezes eu coloco a música ou determinado artista que o cliente colocou ali para mim. Sim. Porque é uma forma de eu me inspirar. E aí eu vou entendendo qual que é o gosto dele. Então, assim, eu acho assim, o pilar principal é você sempre entender o lado do cliente. Mesmo que eu tenha um estilo, eu vou tentar colocar ali um estilo que é meu, que é próprio meu, mas eu tenho que entender será que faz sentido para o meu cliente? Entendeu? Então, assim, eu tenho que analisar sempre as necessidades do meu cliente. Para eu chegar no resultado final, o cliente se ver naquele projeto ali. Então, assim, eu acho que é isso. A gente não pode criar um projeto que ele vai servir para qualquer pessoa. Quando a gente fala que o projeto ele tem que ser demonstrar a personalidade do cliente, às vezes até essa personalidade fica muito um pouco clichê quando a gente joga, né, um projeto de personalidade. Não, a personalidade ela tem que ser realmente do cliente. Ele chegar e ele ver e falar assim, não, realmente eu me imagino aqui, né? Então, até há pouco tempo eu fiz um projeto de um casal de clientes meus que vão casar, né? E aí, quando eu enviei para eles o videozinho, né? Eu gosto de fazer um videozinho passando pelo ambiente. E ela me mandou um áudio, assim, que me emocionou extremamente. Porque ela falou assim, eu me vejo ali, eu vejo meu esposo, eu vejo a minha família ali. Sim.
né? Então, acho que é esse que é o grande pilar, você entender realmente quais são as necessidades que o seu cliente precisa. Como uma arquiteta se mantém atualizada em relação às principais tendências do mercado? Olha, hoje, graças a Deus, a gente tem, né, o acesso à tecnologia, então, assim, mídias sociais estão aí. Então, a gente tem diversos conteúdos na internet que a gente pode também se manter atualizado, mas também as feiras, né, igual Casa Cor, que é uma exposição que tem sempre, todo ano, né, em cada região, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, que é a Casa Cor Minas Gerais. Então, cada Sim. estado tem a sua. E as outras feiras também. Tem as feiras de imóveis, feiras a Expo Revestir, que é uma grande feira que tem no início do ano, lá em São Paulo, que é onde lançam as tendências, né, de revestimentos, de MDF, né? E também cursos. Eu acho assim, estudar nunca é demais, né? Eu acho que todo conhecimento que a gente tem, ele é super válido. Pode ser que ele vá servir para você agora, pode ser que ele vá servir para você lá no Sim. futuro. Mas todo conhecimento que você tiver é bem-vindo. O que a arquitetura representa para sua vida? Eu acho que tudo, assim. Não tudo, né? Mas, porque eu acho que tudo é mais a minha família, né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, desde que eu decidi que eu seria arquiteta, era uma decisão, assim, que minha mãe me falava: o que você se imagina fazendo daqui 30 anos? Então, é uma coisa de longo prazo, Claro. né? E eu não me imagino fazendo outra coisa. Claro que a gente nunca sabe da nossa vida lá na frente, né? Claro. A gente nunca sabe do amanhã, mas hoje é o que eu, assim, tenho em mente, que eu não me imagino fazendo outra coisa mesmo a não ser arquiteta, né? A gente até brinca que arquiteto não aposenta. Boa, boa. Nunca para. Ou seja, nunca para nunca de para. trabalhar. Quais têm sido as principais tendências da arquitetura neste ano de 2024, que parece que começou um dia desse, mas nós já estamos na segunda semana de setembro. Nós já estamos finalizando, né? Eu acho que agora, principalmente depois da pandemia, né? Eu sei que a gente vai falar de 2024, mas quando a gente fala em tendências, a tendência ela não é específica deste ano, né? São estudos que se fazem de acordo com o andamento dos próximos anos. Sim. Também. E é uma coisa que vem desde a pandemia. Acho que o olhar mais centrado, mais vivo para a sua casa, para aquilo que faz sentido, né, para a pessoa. Então, assim, são casas que quando a gente vai fazer casa, né, ao invés de fazer uma casa para mostrar para o outro, né, olha a minha casa, o tamanho da minha casa. Sim. Não. Eu acho que agora a gente está voltando mais para o nosso interior mesmo. Então, colocando itens, por exemplo, que remetem a um passado. Então, por exemplo, às vezes uma cadeira. Na minha casa tem, né, uma cadeira de balanço, que era da minha avó. Então, são esses... Tem uma história por trás. Tem uma história, que é quando você olha ali, você fala assim, nossa, essa cadeira eu balançava quando era criança, minha Sim. avó. Então, assim, a grande tendência é essa, de você, sim, agora você se voltar para dentro, ter esse olhar mais cuidadoso, né, com as suas memórias e tentar colocar ali, mesmo que você vá fazer algo muito moderno, mas sempre tendo um aspecto mais pessoal, Sim. né, que gera essa conexão com o seu passado. Estamos no ano de 2024. Você se formou em 2018 na faculdade. E pegando toda a trajetória que você vem obtendo na estrada da sua vida com destino à arquitetura, como é que você classificaria todo o seu enredo de vida com a profissão que você escolheu para sua vida? Eu acho que determinação seria, né, uma palavra que define um pouco, porque quando você encara, né, que realmente eu vou ser arquiteta, eu vou trabalhar para isso, você tenta focar naquilo ali, né? Então, assim, o que eu preciso para chegar, para ter os resultados, né? Então, a determinação é isso, você tá sempre ali se esforçando para você ser melhor cada dia, né? Mesmo que apareça as circunstâncias, né? Às vezes tem dias que vão ser bons, tem dias que não vão ser, mas como que a gente pode superar ali aquele obstáculo ali, o que ele vai servir de aprendizado, o que você vai aprender com aquele erro ali também, né? Para você se tornar melhor amanhã. Em relação à arquitetura, qual que foi o grande sonho que você já realizou sendo arquiteta?
Eu acho que a minha pós é uma realização. Quando eu me formei em 2018, né? Então, eu fiquei esse um ano e eu já queria fazer uma pós. E eu não conseguia, eu não podia fazer. E aí, eu decidi, logo em 2020, que eu comecei realmente a trabalhar, né? Eu também já comecei uma pós ali. Então, assim, como é que eu ia fazer para pagar essa pós? A gente fica pensando nisso, né? Mas foi surgindo, né? O trabalho vai surgindo, você vai fazendo, você vai pagando e vai dando certo. Então, assim, a minha pós foi uma grande realização para mim, pessoal. Quando eu terminei, finalizei, eu falei assim, nossa, era um sonho que eu tinha quando eu estava na faculdade, eu consegui realizar, né? Qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar sendo arquiteta? Eu tenho, assim, uma vontade, né? Eu tenho vontade ainda de fazer um curso fora do país. Sim. Ainda não é uma realidade para mim, mas é uma vontade que eu tenho. Claro, um sonho. É um sonho, é um verdadeiro sonho. Então, assim, se eu conseguir realizá-lo, vai ser um grande sonho para mim. Cíntia, a nossa vida, ela se parece com um livro, né? Como um livro, de páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze tem ali uma capa com um título, com páginas e capítulos. Sobre as páginas, nós vamos falar daqui a pouco. Vamos se atentar quanto aos capítulos. E os capítulos, normalmente, eles são divididos em períodos importantes da história desses livros. E na nossa vida, nós também temos capítulos marcantes, seja positivamente falando ou negativamente falando. É assim a nossa vida, não tem como fugir. E o mais interessante é que, se em livros verdadeiros os capítulos são histórias fictícias ou histórias reais, na nossa vida os capítulos são em formato de pessoas, de datas, de períodos, de meses importantes e especiais. E no livro da sua vida, eu sei que tem um capítulo muito especial e que é fundamental dentro de toda a sua existência aqui na Terra. Só que esse capítulo, ele tem, além de um nome importante, ele tem um ano também que é marcante para a sua história para com esse capítulo. O nome desse capítulo atende pelo nome de Bruno. E o ano 2005. O que você pode falar sobre esse capítulo? Até me emociono um pouco, porque falar do meu irmão, eu falo que o meu irmão hoje é meu anjo da guarda. Meu irmão faleceu em 2005. Eu tinha 9 anos, ele tinha 24, então ele era bem jovem. Na verdade, né, eu sou a temporona da minha família, né? Todos os meus irmãos, a gente tem uma diferença grande de idade. E o Bruno era o meu irmão mais velho. E, nossa, o Bruno tinha um carinho comigo, assim, né? De fazer tudo que ele podia realizar pra mim, ele fazia, sabe? Quando ele faleceu, pra mim foi, né, um momento muito difícil na minha família. Claro. E eu demorei muito pra superar. Não, eu falo assim, superar a gente não supera, né? Mas pelo menos pra gente conseguir conviver com essa dor, né? Eu gostei muito pra poder entender isso. Eu questionava muito a Deus, por que ele tirou meu irmão? E até, de uma certa forma, afastei um pouco da religião. Hoje eu sou muito religiosa, porque eu entendi, né, que eu não poderia questionar, assim, isso é a minha visão como católica, como cristã, né? Então, assim, eu não poderia questionar Deus por que ele tirou meu irmão, porque ele tinha um motivo dele e eu não tinha por que questioná-lo. Se ele achou que era o momento certo pro meu irmão, só ele vai saber. A gente não tem como saber. E aí, tudo que eu faço, assim, quando eu me formei, pra mim foi uma grande vitória, assim. Falei assim, nossa, quando eu me formei, eu tinha idade do meu irmão. Então, tudo que eu faço, eu sempre fico pensando assim, será que o Bruno ficaria feliz? Será que o Bruno, lá de cima, ele estaria feliz comigo? Então, assim, tudo eu fico pensando. E todo momento de dificuldade também que eu tenho, assim,
quando eu vou rezar, né? Eu não peço só pra Deus, eu falo assim, ô Bruno, por favor, você que tá aí do lado, que você é meu anjo da guarda, eu tenho meu irmão assim como meu anjo da guarda hoje. Então, ele, pra mim, ele é eu falo assim, a gente tem que... Todo mundo tem ídolos, né, na vida. Sim. Mas os meus ídolos são dentro da minha casa. Então, assim, é meu pai, é minha mãe, são os meus irmãos. E o Bruno é uma pessoa, assim... Quem teve o privilégio de conhecer meu irmão... Realmente, eu não conheço uma pessoa que tenha conhecido o meu irmão que fale uma coisa de ruim do meu irmão. Não, realmente, não é Não, querendo acredito. falar porque meu irmão faleceu nem nada. É porque realmente é verdade, assim. Acredito. Meu outro irmão que tem idade parecida com ele, né? O Rafael. Ele mesmo fala isso também. Assim, eu não conheço uma pessoa que cruza meu caminho, que conheça o Bruno, que fale uma coisa de ruim com o Bruno. Porque ele foi uma pessoa, assim, maravilhosa. Ele sempre tentou ajudar os amigos, a família. Ele sempre foi essa pessoa prestativa, sabe? Ele sempre foi essa pessoa muito querida pelas pessoas. E é esse carinho que eu tenho, assim, pelo meu irmão que eu levo a vida toda também. Eu costumo dizer que se tem... Todo mundo... Né, mas quando a gente estudava em escola, faculdade, a gente esperava e era muito ansioso por conta dos feriados, né? Porque você descansava ali, não tinha aula. Às vezes a pessoa trabalhava também, aí não tinha que trabalhar. Só que tem um feriado específico que ele tá chegando, que ele é o mais triste de todos, que é o de finados. Só que eu acho que um dia alguém poderia ter a ideia de poder mudar o nome e colocar Dia da Saudade. E todos nós temos pessoas especiais no céu. Eu acho que no dia de finados seria o dia ideal para que a gente pudesse ter ali a oportunidade de falar 5 minutos com quem a gente mais ama e que está no céu. Se você tivesse essa oportunidade de ficar ali 2, 3 minutos falando com seu irmão, o que você falaria hoje para ele? Eu acho que eu falaria o que eu não tive a oportunidade de falar quando ele faleceu. Porque ele faleceu de uma forma muito inusitada, assim, a gente não esperava. Foi um acidente de carro, então ninguém esperava, né? Sim. Eu lembro perfeitamente quando, no dia, né, ele tinha saído logo cedo para fazer a viagem. A gente tinha uma loja lá em Uberlândia. E ele foi para uma reunião, né, das franquias, né, da loja no Rio de Janeiro. Então, eu não o vi quando ele saiu de casa, né? E aí, quando a pessoa falece, assim, a gente não esperava... Porque, às vezes, quando a pessoa falece, às vezes, de uma doença, que ela já vem ali, né? Você já imagina o cenário. Né? Você já imagina o cenário, você já vai se despedindo de uma certa forma, né? Mas quando a pessoa morre de uma forma muito abrupta, você não tem essa oportunidade de falar com ela, né? Eu acho que eu falaria mesmo, assim, o quanto eu amo meu irmão, o quanto eu queria ele aqui comigo, com a nossa família. Quanto ele é importante pra gente. E a gente nunca vai esquecer dele. Nunca, nunca, nunca. Quanto ele era alegre. Quanto ele trazia, né, essa alegria pra gente. É mais ou menos isso mesmo que eu falaria pra ele. Mas essa questão da saudade é uma forma de despedir, né? Falar que amo pra ele poder... Se era o momento dele pra ele ir em paz, né? Porque a vida da gente que continua aqui, ela vai andar de uma certa forma, mas que ele não precisaria preocupar, né? Porque tudo ia dar certo também. Dando sequência ao livro da sua vida e de capítulos muito especiais e que eu tenho certeza que serão contados com incontáveis páginas. Tem o capítulo destinado para o Bruno, com milhares de páginas se fossem possíveis. E o que você falaria do capítulo destinado a Dona Tânia e o Pídio? Meus pais são a minha base, né? Eu falo que minha mãe é minha força. Minha mãe, sempre que a gente tenta cair um pouco, a minha mãe tá ali pra poder, Sim. Né? Ela é a força mesmo, assim, da família. Mesmo quando o Bruno se foi, né? Mesmo que ela tenha vivido também, eu imagino, né, uma dor de uma mãe perder um filho. Eu não consigo imaginar, porque eu não sou mãe, mas é uma dor inimaginável, né? Mas a minha mãe soube levar em questão que eu era criança, né? Sim. Meus outros irmãos já eram adultos e ainda tinha eu ali, né? Sim. E ela não poderia esmorecer. Então, realmente, a minha mãe é a minha força. O meu pai é o meu lugar, assim, de carinho, de colo.
Aí quando a gente tem alguma coisa, a gente fala, pai. Aí deita assim no colo do Sim. pai. Meu pai tem esse lugar, sabe? E meu pai também tem uma questão quando a gente, né, tá em dúvida de uma certa forma, sentar com ele, conversar pra saber o que que ele pensa, o que que ele acha, sabe? Eu acho muito importante Claro. isso que o meu pai tem, assim, essa conversa de entender e de ter essa palavra, assim, às vezes, de carinho, de conforto também. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ai, eu acho que a minha formatura é um momento muito feliz, mas eu acho também que o nascimento do meu sobrinho, do Arthur, né, que foi meu primeiro sobrinho, Sim. lógico que o do Mateuzinho também, mas o Arthur foi um neném muito esperado. E quando ele nasceu, nossa, eu chorei o dia inteiro, assim. Quando meu pai me ligou falando que o Arthur nasceu, eu só chorava, 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 chorava. Porque foi. Nossa, ele era um neném muito esperado mesmo. Eu queria Sim. muito ser tia, né? Tia Babona? Tia babona. Eu queria muito, muito, muito ser tia. E o Arthur nasceu prematuro, então tinha aquela preocupação, Claro, né? claro. E quando ele nasceu, assim, foi, nossa, um momento de muita alegria, muito mesmo. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Colégio Imaculada. Acho que experiência. Colégio Bituruna. Saudade. Genoma. Saudade também. Saudade. Bruno. Vida. Acho que feliz. Deus. Tudo. Arquitetura. Arquitetura. Expressão. Tânia. Força. Bruno. Saudade. Cíntia Mafra. Acho que determinação. 2005. Tristeza. 2018. Felicidade. 2020. Recomeço. Agora é o jogo do superestimado e do subestimado. Eu vou citar aqui algumas coisas e você vai me falar se é superestimado ou subestimado. O superestimado é o famoso não é isso tudo. Quem é que nunca falou isso pra alguém? Sim. Ou pra poder falar de uma outra situação? Pra música, pra comida, pra bebida. E o subestimado é justamente ao contrário. É aquilo que você gosta muito, só que você vê que muita gente não dá valor. Isso serve pra comida, bebida, enfim. Podemos ir? Podemos. É a parte polêmica do bate-papo. Me fala uma comida superestimada, na sua opinião. Nossa, uma comida superestimada. Essa é difícil, porque eu gosto muito de comida. Mas tem uma. Superestimada. Eu não sei se essa é superestimada, não. Assim, eu acho que pro mineiro é, né? Uma coisa que normalmente mineiro gosta muito, que é frango ao molho pardo, por exemplo. Eu não gosto. Não gosto. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Me fala uma bebida, pode ser de qualquer. Pode ser alcoólico ou não. Uma bebida superestimada. Essa é mais fácil. Acho que cerveja é superestimado. Não gosta? Eu não sou muito de beber. Ah, tá. Então, pra mim é mais fácil colocar essa lista do superestimado, né? É, cerveja, vodka. Sim. Não, eu não bebo, então pra mim é superestimado. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada ou superestimada. Nossa, esse aí é pra comprometer mesmo. Você falou hein? que gosta de música, deve ter um Não. tipo de estilo que você não Não, o escuta estilo nem tem. ferrando. Esse tem um estilo que eu não escuto nem se me pagar, eu falo assim. Que é esses trap, né? Trap, rap. E eu não Jamais. gosto. Não gosto de jeito nenhum. Me fala uma comida subestimada. É uma que eu gosto muito. Você vê que muita gente não torce o olho. É frango com batata baroa. Olha, Eu gosto da batata baroa. Sim, É um prato, assim, um dos meus favoritos. Que é uma Isso. coisa muito simples, né? sim. Mas tem muita gente que não gosta. Me fala uma bebida subestimada. Água com gás. Ah, pelo amor de Deus, Água menina. com gás. Não, aí não, me ajuda aí. Na água com gás é muito bom. Me fala uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada. Que você acha que deveria ser mais reconhecido? Ó, Ou reconhecida? tem uma em si, que até que o Bruno, meu irmão, gostava muito.
E que eu vejo que o pessoal tem um pouco de... Tem uma rixa aí na internet, que é Los Hermanos. Mas eu também poderia falar, assim, uma da minha época, que eu acho que os meninos torcem um pouco a cara, que seria o Justin Bieber. Ah, eu sou Justin Bieber total, você acredita? É? Demais, nossa senhora. Escuto até hoje. Eu também. Na academia ainda, pra você ter noção. É a melhor pré-treino. Justin Bieber, Luan Santana nem se fala, é tudo. Tem duas bandas que eu acho que você olhando pra mim, você não imagina que eu gosto, mas que eu escuto e eu te mostro no meu Spotify. Qual? Rebelde e Restart. Realmente. Não falaria. Mas a música da minha vida é a música sertaneja. Mas se eu tivesse que sair um pouquinho, eu entraria em Restart, Rebelde. Você vê. Vivendo e aprendendo. Para encerrar nosso bate-papo, no livro da sua vida, o que você falaria sobre o capítulo destinado à arquitetura? O que eu falaria sobre arquitetura? Acho que a arquitetura realmente é uma forma muito de expressão. Sim. Né? De expressão do que eu sinto, que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Eu acho que, então, essa forma de expressão mesmo, né? Do que eu sinto, do que eu entendo, do que eu absorvo também, porque eu tenho que absorver de uma forma... Exato. Né? Às vezes não muito concreta ali o que a cliente, a pessoa ali, ela tá esperando, mas que eu tenho que tentar traduzir ali. Sim. E também é uma forma de realizar sonhos, né? Porque às vezes a pessoa que te procura, às vezes é o grande sonho da vida dela, né? Às vezes tem uma casa própria, às vezes a casa que ela tá sonhando ali, que ela trabalha, que todo, né, com muito suor. Então, assim, é uma realização de um sonho mesmo. Defina essa conversa com uma palavra. Leveza. Eu acho que você, né, leva a conversa aqui muito... de uma forma muito leve mesmo, né? Realmente é um bate-papo que a gente vai se soltando, né? Não vai ficando ali, vai perdendo um pouco a timidez. Muito obrigado. E foi uma honra poder eternizar a sua história de vida, não só como mulher, mas como filha, como irmã e como uma profissional que tem muito, mas muito caminho pela frente para poder continuar escrevendo a sua linda história na arquitetura, e não só a sua linda história da arquitetura, mas a sua linda história de vida. Muito obrigado, foi uma honra poder te receber. Sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Sempre que você me chamar, pode ter certeza que eu venho. Obrigado. Gostei muito do nosso bate-papo, achei enriquecedor. Muito obrigado pelas palavras. O Resenha Cast de hoje, o primeiro episódio desta semana, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.